Que dureza, hein? Gente. Poxa vida. Eu não esperava viver para presenciar o que eu tenho presenciado nesses 10, 15, principalmente nesses 2 últimos anos. Muita coisa acontecendo de ruim. No Brasil, no mundo, no Vasco. Minha gente, não é tripudiando que o Vasco perdeu que eu estou aqui. Eu venho falando, se vocês pegarem aí o meu histórico, os meus vídeos. Desde o primeiro vídeo, eu venho falando. Se essa torcida do Vasco frouxa, porque ela tem o time que merece, ela tem o clube que merece. Se essa torcida frouxa continuar transferindo para terceiros a responsabilidade de colocar ordem na casa no Vasco, esse clube acaba mesmo. Eu não tenho dúvidas. Tudo isso que está acontecendo é totalmente previsível. Começou tudo errado. Pau que nasce torto nunca se endireita. Olha, desde criancinha eu sei que o ambiente com vibrações ruins, um ambiente moldado por falcatruas, não pode dar certo. Tudo conspira contra, não adianta. Este Vasco de hoje é um Vasco acabado. Jorge Salgado é um fracassado. Eu não sei como este cidadão conseguiu ser bem-sucedido na vida. Aliás, quem sou eu para fazer algum julgamento? Eu nem o conheço. Eu conheço Jorge Salgado agora na gestão do Vasco e nesta gestão eu digo, como ele entrou e como ele vem gerindo o Vasco, ele é incompetente. Não tem condições de gerir o clube. Eu estava olhando aí, lendo a nota que o Vasco soltou hoje e é lamentável. O Mendes, que é o vice de finanças do Vasco, estava aí na gestão anterior do Campelo e vem falar que, com essa determinação da justiça, que o Vasco tem que pagar 93 milhões à vista, vai quebrar o Vasco. Isso é de uma irresponsabilidade. Esse cara está no clube desde 2018. Nós estamos em 2021. Quer dizer que ele não sabia dessas condições do Vasco? Ora, meus amigos, tudo isso está mais do que desenhado. Estão acabando com o Vasco para poder enquadrar o Vasco na lei da sociedade anônima e vender o Vasco a preço de banana e embolsar um monte de dinheiro aí e deixar o clube. E nós vascaínos, frouxos que somos, vamos deixar esses pilantras venderem um clube que é nosso patrimônio, que nós lutamos para construir. O Vasco é histórico. Nós vamos deixar essa pilantragem acontecer? É inaceitável, inacreditável que esses torcedores do Vasco deixem tudo isso acontecer. Eu falo desde o primeiro vídeo que se não houver uma manifestação forte e permanente, o Vasco não se reergue. O Vasco não consegue superar esta crise, porque essa crise foi plantada por gestões fraudulentas. Ela foi plantada por estes que se apoderaram do clube para tirar proveito próprio, para usar o clube como um trampolim. É inaceitável que nós, torcedores, assistamos tudo isso e ficamos de braços cruzados.
Não, torcedor. Não podemos aqui ficar passando pano, e eu me incluo, mas eu estou, pelo menos, aqui, de peito aberto, de microfone aberto e câmera ligada, falando para você o tempo todo, tentando organizar uma mobilização, tentando juntar o maior número de pessoas com ideias comuns para a gente poder derrubar esta corja. E não é para hoje, é para ontem. Não tem mais. O casamento acabou faz tempo. O casamento acabou definitivamente quando nós elegemos um presidente no dia 7 de novembro do ano passado e ele não tomou posse. Através de uma liminar golpista, esse Jorge Salgado assumiu a presidência e colocou um bando de sem-vergonhas lá dentro. Um bando de pilantras hipócritas, mercenários, que estão sugando do Vasco da Gama, estão enganando o pobre do torcedor, que não entende, o torcedor não consegue entender, a maioria do torcedor não consegue ver que estamos sendo manipulados, que estamos sendo enganados, enquanto eles conseguem fazer o que querem. Quanto ao time de futebol, venho dizendo sempre, esse time não tem brilho, esse time não tem amor, esse time comete erros individuais, enquanto esses passadores de pano estão aí dando condecorações, estão fazendo homenagens a jogadores que voltaram de uma Olimpíada e eram reserva, eles estão falhando. Antes de fazer qualquer reverência, eles precisam jogar bola. Porque foi para a Olimpíada, porque foi convocado. Sabe-se lá em que condições foram convocados. Quando entram em campo, é um terror. Falham. E assim perdemos o jogo por 2-1. E quando tomamos o primeiro gol, o time não teve poder de reação. O time não tem poder de reação. Esse time é um time de perdedores. O Lisca não tem condições mais nenhuma de comandar esse time. O Lisca perdeu todo o respeito. A pressão vai ser imensa em cima desse treinador. Não adianta chegar numa coletiva e falar bonito e tentar trazer a torcida para perto de si. A torcida vai, mas ela só permanece se o que ele diz for colocado na prática. Eu disse, se ele insistisse com Hernando, Zeca, Léo Matos, Marquinhos Gabriel, ele iria cair junto com eles. E ele continua insistindo com Zeca, com Léo Matos, com Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel é uma decepção. Marquinhos Gabriel não consegue jogar bola. Ele não ajuda o Vasco em nada. O Zeca está jogando futebol de várzea. Olha que tem muitos jogadores da várzea que jogam mais. Juninho não consegue jogar. Juninho é aquele jogador que ele pega a bola, ele conduz a bola. Ele não sabe distribuir a bola. E quase sempre ele perde esta bola. Por isso ele não consegue se manter no time principal. O Bruno Gomes é melhor do que o Juninho, sem dúvidas. Rômulo é lento. Rômulo não é para jogar neste time lento como está. Não consigo entender por que tanto Marcelo Cabo quanto o Lisca insistem em jogar com jogadores invertidos. Meus amigos, eu estou esperando aqui a coletiva do Lisca para gravar um vídeo, mas eu queria falar com você, vascaíno. Você, vascaíno, tem o time que você merece. Você tem um clube que você merece, você tem um presidente que você merece. Porque você é apático, você é covarde,
de ficar em casa esperando que uma justiça vendida ou comprada, como queiram, decida por você. Enquanto isso, você fica vendo dirigente dizer que o Vasco vai fechar as portas e você não faz nada. O que você poderia fazer é mobilizar, é acompanhar a massa, pressionar esses pilantras a renunciarem, a saírem do clube. E torcida organizada, essa torcida organizada do Vasco também é uma vergonha, porque eles só existem para mamar nas tetas do Vasco, só para ter benefícios, porque eles não são vascaínos, eles são mamateiros. Gostam muito de falar, mas não agem, porque se agissem, o Vasco não estaria nessa condição que está. É muito triste ver um clube de futebol com 20, 25 milhões de torcedores perder em casa para um time como o Londrina, que está brigando para não cair. O Vasco não sobe desta forma. O Vasco vai permanecer na Série B por culpa única e exclusivamente do seu torcedor. Me perdoem, mas é a grande verdade. Assistam os meus vídeos, vejam a luta que eu tenho travado e pedindo a todo instante em todos os vídeos. E façamos uma mobilização, que sejamos duros com esses golpistas, que sejamos incisivos. Júlio Brandt é um sem vergonha, um sem moral, um covarde que afunda o Vasco, e quando o Vasco, a diretoria do Vasco solta uma nota dizendo que o Vasco vai quebrar, ele vai para o Twitter dizer que ele repudia o caramba, ele apoia este golpe, ele apoia esta gestão, ele apoiou esta gestão. Todos sabemos disso. Adriano Mendes é um vice-presidente de finanças mentiroso, desleal e desonesto. Essas pessoas deveriam sair do Vasco direto para a cadeia. Cometeram estelionato eleitoral, enganaram os torcedores e estão afundando o clube pela incompetência e pela malandragem.